Primeiro eu queria parabenizar Rogério Ceni porque tem que ter muita coragem, viu? Tu repetir a mesma escalação desde a primeira rodada e continuar com as suas burrices barra convicções tem que ser muito corajoso, bicho. Ou muito burro, sei lá. Porque assim não faz sentido nenhum, pô. Beleza, tu coloca aquela formação no falso 4-4-2 barra falso 4-5-1, com o Cauli não recompondo na marcação para ele ficar descansado, e Everaldo recompor para tentar marcar lateral na ponta direita, e Tassiano voltando para recompor na ponta esquerda para depois atacar espaço sendo um falso 9. Isso funcionou até a 15ª rodada. Não é à toa que o Bahia estava ali no G4 e tal, forte naquele momento do campeonato. E aí, meus amigos, a partir da 16ª rodada, começou a degringolar. O time já não vinha jogando mais nada do que estava jogando lá no início da competição. Então, já faz aproximadamente umas 15, 16 rodadas que o Bahia já não joga mais nada em relação ao que já jogou. Há aproximadamente 3 meses, o Bahia não joga mais nada, gente. E o Rogério Ceni continua com a mesma escalação. Aí o cara tem que ser muito corajoso, porque assim, gente, todo o Brasil já sabe como é que o Bahia vai ser escalado. Todo o Brasil já sabe quais serão as alterações que o Rogério Ceni vai promover. Por que ele não pensa em mudar para surpreender o adversário? Porque quanto mais tu repete aquela escalação e as movimentações, o adversário ele tá te estudando, pô. É óbvio isso. Todos os times eles se estudam, tem análise de departamento, scout, então todo mundo tá analisando tudo de todos os times. Se tu mudar, tu vai surpreender um pouco mais o adversário, seja na formação tática, ou na movimentação, ou no posicionamento, nas peças. Pô, mexe em algo, velho. O que é que Everaldo continua fazendo de ponta? Não sei. O que é que tá sendo, ainda continua, porra, mais uma vez de falso 9, voltando para recompor de ponta esquerda. Você pode não aproveitar melhor um Ademir que pode jogar de ponta, melhor um Luciano Rodrigues que pode jogar mais como um centroavante mesmo. Um Azevedo talvez já mereça titularidade, voltou de lesão aí nos últimos jogos, então talvez já mereça titularidade. Então, é esse tipo de coisa que a gente não consegue entender de Rogério Ceni. E adivinha, Rogério Ceni escala a mesma equipe que já não vem jogando nada há 3 meses e apanha 3-0 só no primeiro tempo. E aí depois consegue diminuir o prejuízo no segundo tempo, poderia até empatar o jogo, porque o Bahia perdeu muitas oportunidades também, tá? Mas, primeiro tempo, o Vasco dominou, fez 3-0, primeiro gol com o Emerson, numa falha de Marcos Felipe. Tem que dar destaque também às falhas individuais, não tem para onde, não é culpa só de Rogério Ceni. As individualidades ontem do Bahia também não funcionaram. Marcos Felipe falhou nesse gol do Vasco e o próprio Ratão perdeu um gol sem goleiro praticamente, mas é aquilo, né? O tal detalhe. Paê vai lá e faz o 2-0 de pênalti e depois Paê faz o 3-0 numa bela finalização de fora da grande área. Ó, sem chance para Marco Felipe, aparentemente a bola desviou também e o Vasco faz 3-0. Aí depois que a vaca já foi pro brejo, Rogério Ceni coloca Azevedo, coloca Ademir, coloca Lúcio Rodrigues, como ele sempre faz em 99% dos jogos. E o Bahia melhora, cresce, faz 2 gols, diminui o placar, mas não foi suficiente. O Bahia diminui com o Lúcio Rodrigues, belo cruzamento da direita, de Ademir, desvio de cabeça dele, Lúcio Rodrigues para diminuir o placar, e o segundo gol do Bahia vem com Ademir, num rebote na finalização de Tassiano. O Bahia diminuiu o placar, mas não foi suficiente. Vasco vence em São Januário, e nesse momento o Vasco encosta no Bahia, né? Sim. O Vasco agora fica a 3 pontos de distância do Bahia. E o Vasco que vem crescendo não, tava mal na Série A, vinha de 8, eram 9 jogos sem vencer. Há um tempão que o Vasco não sabia o que era vencer, porque estava focado na Copa do Brasil. Aí depois ele pegou o Cuiabá no jogo atrasado, venceu. Pegou agora o Bahia em São Januário, venceu de novo. Voltou a ter uma tranquilidade e uma paz muito grande no G10, e agora o Vasco ele enxerga um pouco mais para cima. Ele enxerga um G7 ali sendo possível. 3 pontos de distância daqui para o final do campeonato. Cruzeiro tá focado na Sul-Americana, o Bahia tá capengando, então tá oscilando bastante. Nos últimos 3 jogos o Bahia perdeu 2, empatou 1. Nos últimos 5 o Bahia perdeu 3, empatou um e ganhou outro apenas, então o aproveitamento do Bahia diminuiu bastante, e a gente já vem falando aqui para vocês, é pouco provável, pouquíssimo provável pelo menos, que o Bahia vai conseguir desgarrar disso daí e subir posição. Para o Bahia pegar vaga na pré-Libertadores, vai ter que abrir G7, G8, senão o Bahia pouquíssimo provável que o Bahia pegue essa vaga na Libertadores, ou na pré ou na direta é quase que impossível, né? Na direta é quase que impossível, obviamente, porque tem 2, 3 times na frente dele que tem mais elenco e tá jogando mais bola, então difícil projetar o Bahia
subindo muito essa escadinha aqui. E a rodada acabou sendo ruim, né? Porque o Bahia perdeu, o Inter venceu, o Flamengo venceu e o São Paulo fora de casa empatou na reta final do segundo tempo contra o Criciúma. Então acabou sendo péssima essa rodada pro Bahia. Pro Fortaleza a gente já falou aqui rapidamente, tá? Na projeção. O Fortaleza continua naquela espiral de briga pelo G4, pelo título, para mim, nunca existiu uma briga pelo título, pela distância até a 38ª rodada. O Botafogo abriu 7 pontos para o próprio Fortaleza, o Palmeiras tem 4 pontos de distância também, uma distância bem razoável para o Fortaleza tentar tirar, mas quase que impossível para tirar também. Bom, vamos descer aqui mais um pouquinho a tabela de classificação, tá? Ontem também teve Corinthians e Cuiabá lá no Mato Grosso. E o Corinthians venceu, saiu do Z4 e arrega o sarrafo para cair. Subiu, irmão. Subiu. Agora, 44 pontos tu vai ter que fazer para escapar, tá? 44 pontos para escapar. 2, 3 rodadas atrás estava em 38, 39. Agora já tá em 44, irmão. Não tem para onde. Bate reta final de Série A galera vai pontuando da zona do rebaixamento para se salvar a qualquer custo. E o sarrafo ele vai subindo. Toda a temporada é a mesma coisa. Na 27ª rodada tá em 38, 37, 36. Vai batendo 30ª, 31ª vai para 38, 39, 41, 2, 3, 4. Daqui a pouco já chega em 45 de novo. Bom, vamos trazer aqui as probabilidades e a sequência da tabela aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes disso, um recadinho para vocês da Montenegro Cargas. A melhor transportadora que tá tendo é carga, viu, pai? E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Uma matriz pernambucana atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Vamos lá. Cuiabá e Corinthians. Cuiabá 1, não. Cuiabá 0, Corinthians 1 lá no Mato Grosso. Deu a lógica, né? Memphis Depay fez o único gol da partida de pênalti, abrindo o placar e passando a régua. O Corinthians venceu do Cuiabá lá no Mato Grosso, praticamente rebaixando o Cuiabá, porque assim, o Cuiabá vai ter que fazer uma campanha milagrosa, vencer praticamente todos os jogos para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos ser bem sérios, né? Praticamente já foi para o Cuiabá também. O Cuiabá tem 27 pontos e restam 7 rodadas para o Cuiabá. Pela projeção atual, o 16º é o Atlético Paranaense, com 34 pontos em 30 jogos. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos aí em relação a todo mundo que briga para não cair. E o aproveitamento é de 37%. Quem está dentro da zona do rebaixamento vai pegar como referência e parâmetro o Atlético Paranaense, evidente. E 37% de aproveitamento, que dá 37,63%, para ser mais preciso, o Atlético Paranaense tende a chegar a 43 pontos. Ou seja, para tu escapar, tu faz 43 mais 1, para tu garantir, né? Ou seja, 44 pontos para tu escapar. Tá, traduz melhor aí. O Bragantino, que tem 34, vai ter que fazer mais 10 pontos. Nos próximos 7 jogos, vai ter que fazer 3 vitórias e um empate. Só que o Bragantino, ele pega uma sequência interessante de jogos. Ele pega o Cuiabá em casa e depois ele pega o Atlético Goianiense fora. Ou seja, o Bragantino, a gente fez até aqui a projeção, o Bragantino ele tende a dar um sprint muito bom nos próximos 2 jogos e meio que se safar nas próximas 2 rodadas, se vencer os próximos 2 jogos, sempre é bom ponderar. Se o Bragantino não fizer pelo menos 4 pontos, o Bragantino depois vai ter que suar muito, viu, para escapar, porque depois pega o São Paulo, que briga pela Libertadores. Depois aqui o Bragantino pega o Internacional fora de casa, duríssimo. Depois o Bragantino pega o Cruzeiro, chatíssimo também. O Bragantino pega na penúltima rodada aqui o Atlético Paranaense lá no confronto direto, e na 38ª rodada o Bragantino pega o Criciúma. Então assim, é uma tabela muito factível para o Bragantino fazer 10 pontos. Dá para fazer. Dá para fazer. Vai fazer? Não sei, aguardar o campeonato. Mas você olha para a projeção e você fala, muito plausível, muito factível o Bragantino fazer isso. O Juventude tem 34 pontos e mudou de treinador, né? Jair Ventura foi demitido e chegou o treinador do Coritiba. A régua para o Juventude é a mesma, 44, tem que somar 10 pontos. Tu olha para os próximos jogos de Juventude e tu não tem muita convicção que vai chegar nisso aí, não. Juventude pega o Fortaleza no Alfredo Jaconi, acho que vai pontuar. Depois o Juventude ele pega o Bahia em casa de novo no Alfredo Jaconi, acho que pode pontuar, mas não é jogo fácil. Depois o Juventude pega o Grêmio na Arena do Grêmio, jogo dificílimo. Depois o Juventude vai pegar o Cuiabá e tende a vencer 3 pontos aqui. Vamos botar que ele faz uns 4 a 5 pontos nos próximos 3 jogos. Beleza. Depois o Juventude, ele pega o Atlético Mineiro lá, pouquíssimo provável pontuar.
depois pega o São Paulo fora de casa, pouquíssimo provável pontuar também, e termina a Série B A pegando o Cruzeiro. Cara, ainda tá no páreo, mas eu colocaria ali de 8 a 9 pontos que o Juventude tende a fazer. Tende a chegar a 42, 43. Acho que nada muito além disso, tá? Então, tá difícil a vida pro Juventude. Pro Vitória, o Vitória ele tem que fazer, ele tem que se balizar pelo Bragantino, que é o 17º colocado, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. E o Bragantino, pela projeção atual, se ele mantiver esse mesmo aproveitamento, ele tende a chegar a 42 pontos, ou seja, para escapar a 42 mais 1, 43. Só que o problema do Vitória é a sequência. Meio que os jogos, entre aspas, mais fáceis, já foi. Mais fáceis, entre aspas, só para pegar o ponto, né? Não é que foi fácil ganhar do Fluminense, não, mas são jogos mais factíveis. A partir de agora, o Vitória vai ter que somar em média de 8 pontos para escapar, pelo aproveitamento atual. Seriam 2 vitórias, 2 empates. Dá para fazer isso? Dá, porque tem jogos no Barradão que dá para o Vitória fazer isso. Mas olha a sequência: Atlético Paranaense fora, Corinthians em casa, duríssimo esses próximos 2 jogos. Depois o Vitória pega o Criciúma fora, outro jogo duríssimo na 34ª rodada. Na 35ª, o Vitória pega o Botafogo lá, infernal. Depois o Vitória pega o Fortaleza, que briga pela Libertadores, dificílimo. Grêmio, chato. E por último pega o Flamengo, nada mais, nada menos do que no Maracanã. Ou seja, assim, o Vitória tá fora da zona, é o 14º colocado, mas a distância do Vitória pro 18º é de 1 ponto. Não é que a distância do Vitória pro 18º é de 5 pontos, não. A distância é de 4 posições, beleza. Mas na pontuação é de 1 ponto. Então uma rodada pra lá já tá na zona de novo, irmão. Não tá fácil a vida do Vitória ainda não, porque já tem gente vários me cornetando. Ah, você não falou, achava que o Vitória ia cair e tal. É, mas não acabou o campeonato, não, irmão. Tá 1 ponto da zona, basicamente. Então não tem nada garantido para ninguém ainda nesse momento. Mas é aquilo que eu já venho falando para vocês. Eu acho difícil o Corinthians cair pelo elenco que tem, pela bola que vem jogando, e acho difícil o Fluminense cair pelo elenco que tem e pela sequência que tem também. Acho difícil esses dois times cair, esses grandes, tá? O Atlético Paranaense tem a vantagem de ter um jogo a menos. O Bragantino tem uma sequência factível e o Juventude tem um elenco horroroso, ridículo, com todo respeito à Juventude, o elenco é muito ruim. E o Vitória tem uma tabela muito difícil. Então, velho, vai ter que secar muito. O Criciúma tá com 37 pontos, não escapou ainda, mas tem 3 pontinhos a mais ali em relação ao 17º. O Grêmio tá com 38. A partir daí não tem time que tem chance de cair mais, não. Passou do Grêmio, a chance é 0. Acho que do Grêmio para baixo ainda existe chance de cair, mas daí para cima já foi, não cai mais nunca, tá? Pela razão óbvia, pô, o Grêmio precisaria fazer 4, 5 pontos numa média disso daqui pro final do campeonato em 7 jogos, vai fazer, tem jogo que só em casa ainda, então tudo leva a que o Grêmio vai fazer isso com tranquilidade, com naturalidade. Já o Criciúma, eu olho com mais força aqui, ó, do 12º para baixo. Mas, enfim, aguardar. Parabéns ao Vasco pela vitória, parabéns aí ao Corinthians também, e é isso. Bahia vai ter que melhorar para beliscar essa vaguinha na Liberta, e Vitória, não tem nada garantido, vai ter que batalhar muito ainda para não cair para a Série B. Bom, é isso. Abraço para todos vocês, rapaz. Ah, só para trazer as probabilidades, né? Que eu gosto sempre de trazer aqui da UFMG. Título, né? Que a galera gosta demais de debater título aqui no canal. A galera já me hateou muito, bastante, porque eu falo de título do Fortaleza, a galera fica pé da vida. Chance do Fortaleza ser campeão, 2,9%. Flamengo, 1,1%. E a partir daí a chance ela é 0, basicamente, né? O Palmeiras tem 28% e o Botafogo com 66,6% para ser campeão. Classificação para Libertadores, que aqui é um pouco mais voltado para o Bahia, né? Fortaleza também, mas as chances são quase que 100% ali do Fortaleza para se classificar para Libertadores e o Bahia 18,6%. O Bahia vai ter que dar a sorte de abrir G6. G7, foi mal, G7 e 8. Se abrir, beleza. Se não abrir, eu acho difícil o Bahia pegar. Ainda vai ter ali o Cuiabá e o Atlético Goianiense pela frente para o Bahia e vai ter o Juventude. Então, o Bahia pode dar uma vamos dizer assim, pode reacender no campeonato novo, mas tá difícil. Tá difícil. Nessa sequência aí pro Bahia, mesmo sendo tranquilo, o São Paulo e o Inter abriu uma gordurinha interessante. Aguardar. E agora o principal, né? Briga para não cair. A briga para não cair, irmão, insana, tá? Ó, o Juventude com 44% de chance para cair, o Cuiabá já foi, já era. O Cuiabá vai ter que vencer 6 jogos dos próximos 7 que vai ter. Ou 5, empatar 1 pelo menos. Esquece, não vai nem a pau. Ganha 5 e empatar 1, no caso de 7. Nunca fez esse momento no campeonato, não é agora que vai fazer. Com esse elenco aí, meu Deus. O Bragantino vem em quarto com 39,2, aí o Vitória vem em quinto com 28,8, aí vem Atlético Paranaense com 28,3, Corinthians com 25,2, Criciúma com 16,2,
Fluminense com 15,4. Eu subiria aqui um pouquinho a chance do Criciúma cair ainda, um pouquinho, subiria para uns 20 aqui pelo menos. Eu acho que a chance do Vitória cair é um pouco. Eu diminuiria aqui um pouquinho do Bragantino para 28. Acho que para mim tá muito parelho tudo isso aqui, tá? Esses três aqui, pelo menos, tá, para mim, estão com possibilidades bem iguais. Porque essa coisa do Bragantino é mais fácil do que a do Vitória. O Vitória ainda tá muito na berlinda, tá muito difícil ainda. Mas vamos ver, vamos aguardar. Tamo junto, rapaz. Abraço pra todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações.